Boa tarde a todos. Dando, portanto, reinício à última etapa das nossas atividades do 17º Congresso, teremos agora o 5º painel, intitulado Aspectos Relevantes da Execução na Justiça do Trabalho. Para compor a nossa mesa, convidamos o Dr. José Rogério Cruz Tucci, Dr. Heitor Vitor Mendonça Fralino Sica e Dr. José Antônio Ribeiro de Oliveira Silva. Para coordenar os trabalhos, recebemos Sua Excelência o desembargador do TRT da 15ª Região, Dr. Luiz José Dezena da Silva, que assume a palavra. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso congresso. E eu gostaria aqui, primeiramente, de agradecer o presidente do nosso tribunal, Dr. Fernando Borges, pela oportunidade de estar presente e fazendo essa apresentação desses verdadeiros expoentes do nosso direito. Também gostaria de agradecer o desembargador Manuel Carlos, diretor da escola. E eu, rapidamente, vou fazer aqui a apresentação do doutor professor José Rogério Cruz Tucci, que falará sobre os aspectos relevantes da execução na Justiça do Trabalho. O professor é o diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no quadriênio de 2014-2018. Presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, 98 e 99. Professor, em 2006, professor titular de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Aqui é muito brevíssimo mesmo, desculpe, doutor Tucci. Mas o senhor não falou o meu predicado, maior que é de ser advogado. Vou falar. Que se formos citar aqui todo o currículo do doutor Tucci, na verdade, o doutor Manuel Carlos viria aqui certamente pedir para o mestre de cerimônia dizer que eu deveria abreviar, porque ficaria talvez uma meia hora falando só do currículo do professor Tucci. Mas, em breve, síntese mesmo, o doutor Tucci, em 1987, foi livre-docente em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Civil no ano de 1980 e se graduou em 1978 pela Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco. Esperemos aqui que o doutor Tucci nos ensine muito como iremos aplicar e como são relevantes os aspectos da execução na Justiça do Trabalho. O tema, tenho certeza que o professor está muito afeito. Ah, estou muito. O senhor tem a palavra, sem mais delongas. Boa tarde a todos. Eu desejo, na pessoa do Dr. Francisco Giordani, agradecer o honroso convite e, mais uma vez, poder participar desse evento magnífico. Já tive a oportunidade no passado de participar e, paradoxalmente, eu não tenho preparo nenhum para... nem acadêmico e nem prático para falar sobre o tema que eu fui convidado. Eu, a rigor, admiro, me lembro lá atrás, após a graduação, eu gostava tanto de direito processual, uma das cadeiras que eu fiz foi com o professor Wagner Gílio,
de processo, a cadeira de processo do trabalho. Tenho noções, tenho acompanhado a evolução, e vejo até sob a ótica do direito comparado, porque na Itália o processo laboral, o processo trabalhista é embutido no próprio Código de Processo Civil, e uma peculiaridade é que os processualistas que eu leio, os processualistas italianos, muitos deles têm trabalhos sobre, por ser um capítulo específico do Código de Processo Civil italiano, eles escrevem sobre o processo trabalhista na Itália, os atalhos para buscar uma justiça mais séria e mais segura no âmbito também do processo do trabalho. Na segunda-feira passada, eu abri um congresso de 3 dias em Curitiba, 3º Congresso Paranaense de Direito Processual, e agradecia muito a direção pelo convite, também honroso, e mais ainda, demonstrando uma satisfação dupla, de que eu não queria ter feito a última palestra, a cargo do meu colega de São Paulo, professor Nelson Neri, que iria falar, então, sobre o balanço de 1 ano de vigência do Código de Processo Civil. E eu adiantei que isto realmente é muito precoce, porque o Carnelutti, quando preparou, na década de 30 do século passado, 20, 30, o projeto, que ele tinha sido convidado para fazer, o projeto do primeiro Código de Processo Civil italiano, ele dizia que o prazo mínimo para que nós, enfim, possamos fazer efetivamente um balanço de um diploma com essa envergadura é de 1 lustro, ou seja, de 5 anos, é o mínimo. Imagine ele falando isso na Itália naquela época. Se nós formos pensar nas dimensões territoriais do Brasil, evidentemente que esse prazo de 5 anos talvez ainda seja acanhado para nós sabermos efetivamente se o novo Código de Processo Civil, seus reflexos no processo trabalhista, naturalmente, se é um código que, colocado à prova, valeu a pena de ser promulgado. Eu sempre fui muito cético, porque eu era um admirador do Código de 73, o desembargador Zé Pedro e eu saímos da faculdade, ele é um pouquinho mais velho, eu fui calouro dele, mas saímos da faculdade com o novo código. Os nossos professores, naquela época, estavam se preparando para, então, enfrentarmos os desafios de um novo diploma. E, a rigor, um novo diploma, em primeiro lugar, ele deve se impor à comunidade jurídica. O Código de Processo Civil de 2015, ele tem que se impor, é interessante, como se ele tivesse em movimento, para que, em primeiro lugar, ele conquiste a comunidade jurídica. E, a partir de ser colocado à prova pela praxis, é que nós vamos ver quais são os problemas que vão surgir. Antes, nós não podemos, por maior que seja a expectativa de um anteprojeto, de um projeto, só depois mesmo de colocado em prática é que é possível aquilatar os efetivos problemas do Código de Processo Civil. Mas eu dizia que eu via com certo ceticismo, porque o Código de 73 é um monumento jurídico invejável. Foi feito pelo professor Buzaide e, no auge da sua produção acadêmica, e o Buzaide ali desenhou um código em que facilmente nós vemos a dogmática, em particular a dogmática italiana. Então dá para ver o conceito de lide de Carnelutti, a oralidade do que o venda, a estrutura das condições da ação do Libium, era o que tinha de melhor à época. O novo Código de Processo Civil é um código que não tem essa estrutura dogmática, mas é um código mais fácil para advogar, com todas as suas imperfeições. É um código que eu reputo mais fácil. O profissional do direito vai encontrar ali vertentes, caminhos que facilitam o trabalho. É a minha primeira impressão. É verdade que o juiz, aumentando os poderes do juiz,
aliás, que o legislador, dilatando os poderes, levou às últimas consequências. Nós falávamos há pouco exatamente do artigo 321, que, de uma forma pedagógica, a evitar o indeferimento da petição inicial, esse é só um dos exemplos que eu dou, o juiz deve praticamente ensinar o advogado, não é, a repaginar ou a refazer a petição inicial, tendo em vista o princípio da primazia do julgamento de mérito. Então, o legislador optou, por tanto quanto possível, preservar o processo para que se chegue à pacificação por meio de uma decisão de mérito, e não criar mecanismos de indeferimento, enfim, de rechaço sem julgamento do mérito, o que acaba, na visão do legislador, de certo modo, eu imagino que essa seja a tônica mesmo, de evitar que o litígio, a lide, continue no âmbito da sociedade, entre as pessoas, enfim, assim também na Justiça do Trabalho, e não dirima o conflito de uma vez por todas. Então, esse é um detalhe importante do Código. É claro que, se nós formos analisar desde o início, é um código moderno, garantístico, e essas garantias, elas repercutem, apesar da informalidade maior, elas repercutem também, como só ia acontecer, no campo do processo trabalhista. Não as últimas consequências, não que o juiz trabalhista vá postergar, vá ferir, afrontar o devido processo legal. Não, mas o formalismo do processo civil, assim como do processo penal, é maior a evidência do que o formalismo exigido no âmbito do processo trabalhista, pelo fato de que o bem que se resguarda, via de regra, no processo trabalhista, que é a própria sobrevivência do ser humano, deve ser, sim, eu defendo isso, sempre olhei com bons olhos, a informalidade, entendida essa informalidade dentro de certos parâmetros mínimos, para resolver a causa, ainda que seja contra, ou ainda que seja parcialmente contra, os interesses do reclamante. Eu vejo esse início de vigência do Código de Processo Civil, e, como eu disse, eu sou otimista quanto à primeira percepção que tenho no exercício da prática, 1 ano e pouco já, na parte do procedimento comum, os problemas são minimizados, porque, como eu disse, fora o prazo de contestação que o legislador acabou complicando, sem necessidade, e também eu ainda não estou muito afeito, embora seja uma conquista da classe dos advogados, o prazo contado, saltando, suspendendo nos feriados e nos fins de semana. Eu, da velha guarda, infelizmente, continuo contando o prazo. Aí no escritório eles falam, não trabalha nesse fim de semana, porque nós temos mais prazo. Isso não significa da demora, que implique demora do processo, porque a rigor, realmente, de uma forma ou de outra, o processo, os tribunais da Justiça Estadual, pelo menos aqui no nosso estado, estão julgando com uma presteza maior. Eu confesso aos senhores que eu não imaginava, ainda no exercício da profissão, no pleno exercício da profissão, eu não imaginava que o Tribunal de Justiça de São Paulo fosse efetivamente dar conta daquele número enorme de acervo que tinha, graças de certo modo, ao CNJ, que traçou há 5 anos atrás aquelas metas que acabaram sendo respeitadas, e hoje o Tribunal de Justiça de São Paulo julga, o problema não está mais no tribunal, em algumas varas cíveis é que nós podemos detectar, então, uma demora exacerbada ou irrazoável, ferindo o princípio de que todos nós, que eu vou voltar a falar daqui a pouco, todos nós temos direito a um processo sem dilações
indevidas, ou seja, a tempestividade da prestação jurisdicional. Vocês sabem que esse é um problema crônico, aquela máxima que tanto se falou e tanto se fala de que mais vale, é o dito popular hoje, mais vale um mau acordo do que uma boa demanda, teria sido feita pela primeira vez pelo conselheiro Labrouère, no século XVII. E o professor Tarufo, que é um estudioso do fenômeno processual, num livro muito importante sobre a justiça italiana no século XVIII, ele diz que a história, ele começa dizendo, a história do processo é a história da luta contra o tempo. E, de fato, se nós formos pegar no campo do processo civil, sempre com reflexo do processo trabalhista, há 20 anos para cá, por exemplo, da Constituição para cá, o que se busca é uma justiça mais séria, a ponto de surpreender, por falta de tirocínio e por falta de conhecimentos mínimos de deontologia forense, o que está faltando muito, professor Heitor, que é meu colega de departamento, meu ex-aluno, brilhante, sabe muito bem da minha luta lá na faculdade para inserir no projeto pedagógico que vai vigorar a partir do ano que vem, um projeto pedagógico vigoroso, moderno, que muda a face do curso tradicional da São Francisco, foi a de inserir uma disciplina optativa de um semestre intitulada Deontologia Forense, para que o professor de Direito do Trabalho, um juiz, por exemplo, vá lá explicar como é que se desenrola a justiça, quais são os costumes da justiça do trabalho. Que vá um professor, ou não, pode ser um advogado, um juiz, enfim, professor da faculdade, que vai explicar, então, o comportamento, o costume judiciário, que é muito importante. Eu estava dizendo que em novembro do ano passado, chega a esse ponto, que é desolador, um jovem advogado, na 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, ia sustentar antes de mim, no mesmo caso, nós dois éramos protagonistas de um recurso de apelação, ele pelo banco apelante e eu por uma empresa apelada. E ele começou muito bem a sustentação, já tinha me cumprimentado de uma forma polida e tal, pois estávamos lá na tribuna, ele primeiro, senhores desembargadores, bom dia, é uma satisfação estar aqui. Eu quero dizer aos senhores, antes de mais nada, que essa apelação entrou no tribunal há 42 dias, já está em mesa para julgamento. Alguma coisa tem aí. Quer dizer, quer dizer, foi a palavra dele foi cassada, eu fiquei, que não tinha nada a ver, fiquei super sem graça como advogado, passaram um sabão nele, fomos depois tirar a beca junto, falei, você é burro, hein? E ele, então, falou, ah, não, eu sabia que eu ia perder. Eu falei, mas você está aqui amanhã de novo, essa é a nossa vida, você é jovem ainda. Faltou algum espelho, algum paradigma. Eu tive pai advogado, que preservava muito a ética, a deontologia. Um amigo meu, advogado ilustre em São Paulo, vem de escrever um artigo, o funeral, um artigo de 4 páginas, que saiu na revista da Caixa dos Advogados, o funeral da cordialidade. É muito importante a cordialidade. E isso na justiça civil, na justiça do trabalho, é muito importante. Uma vez que é o lugar que nós, não preciso dizer isso, mas que nós trabalhamos, se voltar para cá, eu estou ficando mais velho e vejo que, outro dia mesmo, também no Tribunal de Justiça de São Paulo, foi pedido um adiamento lá numa causa, e o jovem estava lá, eu falei, puxa vida, você podia ter me avisado, você vem de um escritório aí, você trabalha num escritório grande, que eu conheço o sócio, não custava nada você ter me ligado e tal. E ele disse, aonde está escrito isto, colega? Eu virei as costas e não tinha mesmo como. Mas é interessante, do ponto de vista, vocês estão vendo que eu não estou falando nada sobre o tema que eu fui convidado, porque eu não tenho a menor condição mesmo de Isso é o Heitor. É o Heitor. E eu não estou enrolando porque eu tenho consciência de que eu não sei. É o Heitor.
o professor Heitor, meu querido discípulo, é que vai, então, discorrer sobre... Senão nós íamos falar os dois a mesma coisa, não tem cabimento, pô. Sobrou para ele, como disse. Bom, então, no dia a dia, é muito importante que se tenha essa consciência. E o Código de Processo Civil novo reveste esse comportamento. No artigo 3º já fala de boa-fé de todos os protagonistas do processo, de todos os protagonistas. Quer dizer, a boa-fé evitando o abuso processual. O princípio da duração razoável do processo, que está lá no artigo 78, no inciso 78, artigo 5º da Constituição, é uma preciosidade. Mas não tem como destinatário, como muitos pensam, exclusivamente os membros do Poder Judiciário. O advogado mais afoito lê essa regra, ele acha que o problema da duração razoável é do juiz. Mas não, é também do advogado. O advogado tem que defender os interesses do seu constituinte dentro de certos limites éticos. Não pode ficar, por exemplo, hoje embargos de declaração no processo comum é banalizado, ninguém mais liga para embargos de declaração. Sustentação oral também. É impressionante. Outro dia eu vi a colega lá, abre o código, fica lendo para o desembargador o artigo do código. Ah, não tem cabimento, falta alguém que explique para ela que a sustentação oral cabe para cirúrgica, numa questão de fato, para explicar ali um aspecto de fato relevante. Agora não vai explicar para 3 desembargadores, vai explicar que o artigo tal e tal. Não dá isso. Cada professor de direito, ainda que não tenha essa disciplina, cada professor, seja de direito do trabalho, de direito penal, de direito civil, ele tem por obrigação, hoje em dia, ministrar estas regras mínimas de comportamento e de deontologia, cada um de nós, porque assim, não adianta explicar que o contrato é comutativo e que traz obrigações recíprocas e que é bilateral e tal. Isso é mais fácil de aprender no dia a dia. Agora, essa parte comportamental é que deve ser sobrelevada. O Código de Processo Civil, e aqui importa a execução no direito trabalhista, no processo trabalhista, no artigo 4º, essa parte inicial do Código, muitas vezes a pessoa fala, mas por que os princípios são repetidos no início do Código de Processo Civil? É para reafirmar em 10 artigos princípios que são da jurisdição, daqueles que estão como protagonistas atuando no processo. Então, nós vamos ver lá no artigo 4º a repetição do inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz: todos têm direito à duração razoável do processo. Só que tem uma vírgula no Código de Processo Civil, incluindo a fase satisfativa. Olha, isso tem um valor, porque o grande problema, que eu saí da faculdade, e o grande problema é a execução. A vitória de pirro é a coisa mais horrível que pode ter. É difícil de explicar, é difícil de conceber e tira o sono. Você não consegue bens, não consegue satisfazer a execução. E aí, então, os mecanismos modernos hoje, para que essa fase satisfativa, que no processo nosso, no processo civil hoje, é feita no mesmo processo, quando se cumpre o título judicial, como os senhores sabem, há 2 formas, a execução pura de título executivo extrajudicial e o cumprimento de sentença embutido na própria, sem citação, já é o próprio advogado. Isso foi uma conquista muito grande. Antigamente, para citar, o réu já sabia que estava devendo, sumia. Naquelas citações feitas por edital, muitas vezes você não encontrava o cidadão e o edital estava nulo, porque o endereço era o mesmo, e num outro processo ele tinha citado naquele endereço. Quer dizer, era uma confusão que ensejava nulidade e perda de tempo. Hoje não, o legislador estabeleceu esse processo sincrético. Sincrético significa, em bom português, 2 corpos no mesmo
numa mesma estrutura. E nós temos isso hoje, uma fase a mais no processo de conhecimento, que é a fase satisfativa, a fase de cumprimento da sentença, que traz alguns problemas. E esses problemas devem ser dirimidos, muitas vezes, não pelo legislador, mas pelo juiz. Por quê? Ainda mais na Justiça do Trabalho, ele tem que dosar a efetividade com a garantia que o reclamado tem. O reclamado também não pode. Há um caso em São Paulo célebre de um escritório grande desses, de um dos 3, 4 maiores escritórios de São Paulo, que o CPF do advogado estava na procuração e os bens dele foram penhorados, quer dizer, no âmbito de um processo trabalhista. E deu um trabalho monumental, porque eu é que tive que acabar intervindo nisso, petrei um mandado de segurança. Então, não fui eu que assinei a petição de mandado de segurança. Mas isso que eu estou dizendo, não, tem que preservar aquilo que, ainda que seja na Justiça do Trabalho, mas tem que preservar como uma parte da soberania do Estado. Agora, com isso, eu já disse no início, que também o formalismo levado às últimas consequências não combina, não se coaduna com o processo trabalhista. O que eu vejo é a razoabilidade e o cuidado do juiz. O juiz, ele tem que exatamente policiar essas situações sem que haja um abuso desnecessário. Porque nós sabemos que bloquear é fácil. Agora, desbloquear dá um trabalho monumental, monumental. Muitas vezes, isso o juiz deixa ao largo. Quer dizer, o cartório vai providenciar, às vezes com má vontade e tal. Então, tem que haver não pode haver 2 pesos e 2 medidas, tem que haver uma certa razoabilidade. Razoabilidade. E isto, no plano da satisfação, deixa, quer dizer, convida a uma reflexão maior ainda, porque há mecanismos aptos hoje que segregam o patrimônio do devedor, no caso da reclamada. Mas essa segregação tem que ser feita em absoluta simetria com aquilo que está sendo pretendido, que é fruto do título judicial. Porque se isso não for, acaba havendo um desprestígio, seja para o juiz do cível, que comete também abuso judicial, seja para o juiz trabalhista. É esse ponto que eu vejo que tem que haver uma certa... porque é evidente que eu, embora advogado e professor numa outra área, é evidente que eu leio as coisas, eu sei, converso com as pessoas, tenho colegas que são magistrados da área trabalhista, é claro, e alguns muito próximos, muito queridos. Eu posso até dizer, um colega nosso, que é advogado brilhante, é professor na faculdade, que é o professor Estevão Malê. Ele é muito chegado a mim, e ontem mesmo conversei por telefone com ele, além de outros colegas. Hoje, lá, inclusive como diretor da faculdade, eu tenho contato com todas as áreas, eu tenho esse privilégio. E aí, os respectivos promotores lá dos eventos querem que eu assista todas as aulas. Todas não dá, mas eu tenho, na medida do possível, tido uma experiência interessante, porque eu assisto uma aula de Direito Internacional, uma aula de Direito Penal, e é claro que nem todo dia, mas praticamente toda semana tem eventos lá na faculdade com professores estrangeiros. Às vezes é muito chato também, eu fico lá um pouco e falo que eles vão me dar licença, tem um compromisso. Compromisso é ótimo, tem um compromisso. Depois eu fico no meu gabinete quietinho lá, falo, estou no compromisso e tal. Mas outras vezes não, outras vezes realmente tem aquele interesse de coisas modernas. Eu assisti outro dia o professor Mário Lozano, que é um professor aposentado, brilhante, de Bolonha, tem um livro, desde a minha época de faculdade, sobre sistemas jurídicos, traduzido para o português e tal. E o professor Mário Lozano veio a convite da universidade para falar sobre os problemas sociojurídicos da imigração hoje na Europa Ocidental. E ele disse que o grande problema, em primeiro lugar, da Itália, por motivos óbvios, a proximidade de Lampedusa, do norte da África, tem acarretado problemas sociais enormes. Em primeiro lugar, e eu acho interessante revelar isso nesse ambiente jurídico, que às vezes acaba sendo mais importante do que o processo de execução no Justiça do Trabalho, que vocês estão cansados de saber,
o que acontece? Vem o cidadão primeiro do que a família, como imigrante, vai regularizar a sua documentação. Hoje há uma condescendência para regularizar, é um grave problema, é insolúvel, mas, enfim, a Itália, a França, a Alemanha, como vocês sabem, tem feito muita gestão em prol dessas pessoas que não têm opção na vida. E aí ele regulariza indicando qual é a mulher legítima dele, porque nós não podemos esquecer que, dependendo do país que ele venha, ele pode ter 3 ou 4 mulheres legítimas. Essas mulheres chegam, e ele tem filho com 2 ou 3. Elas chegam na Itália, por exemplo, na França, chegam e só uma que vai ter a proteção do plano médico, as proteções sociais. Só os filhos desta é que podem ir para a escola pública. Como ele não tem recursos para colocar os outros filhos, 2, 3, 1, na escola particular, havidos com as outras mulheres, vai haver um número, fizeram já um cálculo assim, de analfabetos na Europa Ocidental inusitado. Então, veja, tem problema de plano de saúde, problema de alfabetismo, problemas alimentares, inclusive. E o que é mais paradoxal e pitoresco ao mesmo tempo é que há vários italianos que estão se convertendo ao islamismo para poder ter mais de uma mulher. E ele dizia isso sério, ele dizia isso, quer dizer, não é falou que tenha ocorrido isso. É o mundo em transformação, isso combina bem com o italiano, né? Com bem, não podia ter outro país ali para ser mais próximo com essa imigração. Então. Mas, voltando ao artigo 4º do Código Civil, que deve ser levado em consideração pela judicatura trabalhista e para o operador do processo trabalhista, a duração razoável do processo inclusive, melhor dizendo, na parte da satisfação. Quer dizer, o zelo, porque não adianta o juiz ser célere, julgar com afinco, formar o título executivo e depois deixar o reclamante ao léu, quer dizer, sem que efetivamente... E é exatamente neste momento que não pode haver um abuso de poder, enfim, é nesse momento que tem que haver uma razoabilidade para não ultrapassar determinadas barreiras do devido processo legal. Que, como eu disse, a questão hoje, no cível, do réu numa ação, às vezes o desconsiderado até, numa ação condenatória cível, ser informado pelo gerente do banco. Quem é o primeiro a dar notícia a ele não é nem um advogado, é o gerente do banco que houve o bloqueio online dos seus ativos bancários. Hoje isto, porque, vejam, nós não podemos aspirar, num país democrático, ter um processo sério que infringe as garantias individuais. Então, é por isso que foi criado no Código de Processo, eu achei que de certo modo, compensa, há um preço a pagar, mas compensa, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que primeiro ouve a pessoa para depois desconsiderar, e não o contrário, não o contrário. Numa palestra, o ano passado, alguém me objetou, bom, mas até aí a pessoa já dissipou os bens, mas o que nós queremos? Um processo democrático, revestido das garantias, ou um processo que siga as regras do devido processo legal, que essas regras não sejam apenas definições que não trazem consequências práticas para o processo. Eu vim me perguntando hoje, mas e na Justiça do Trabalho? Até que ponto esse incidente pode ser efetivamente aplicado? E eu gostaria até que o Heitor tocasse nesse assunto, porque eu trago agora é sério, uma perplexidade, porque é claro, o bem da vida que
é resguardado na reclamação trabalhista, também tem que ser considerado sob uma ótica um pouco diferente. Quer dizer, até que ponto esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica não vai frustrar o direito subjetivo de alguém que já tem o título formado a seu favor e que, por enquanto está se discutindo a procedência do pedido de desconsideração, que vai ser mais custosa também, inclusive no processo trabalhista, o devedor, que tem o poder econômico, acabe, enfim, se desfazendo rapidamente desses ativos em seu nome. É uma indagação que eu me fiz e que eu não encontro propriamente uma resposta, porque, como eu disse, tem que ser vista o drama no processo trabalhista com uma ótica diferente em algumas circunstâncias. Claro que tem também pessoas que não têm recurso no processo civil comum, claro, é evidente. Mas eu estou dizendo aquilo que, para quem é a desconsideração da personalidade jurídica? Qual foi a intenção do legislador? Para todos no processo civil, mesmo naquelas hipóteses, por exemplo, imagina, em matéria de alimentos, vai desconsiderar alimentos civis, vai desconsiderar, vai abrir um incidente do ex-varão e tal. Eu tenho dúvida, quer dizer, por isso que a decisão pode, em algumas circunstâncias, desde que justificada, desde que fundamentada, pode desviar um pouco do modelo legal aplicável em outras situações. Tudo vai depender, como eu disse, do caso concreto e do talento do juiz, não para fazer uma fundamentação enorme. Vocês sabem que o Código de Processo Civil italiano e o Código de Processo Civil português de 2013 expressamente não permitem a citação de doutrina na sentença. Porque o Zé Alberto dos Reis, que foi o maior processualista português, pai do Código de 42, afirmava: a sentença é uma peça sóbria, não é uma peça acadêmica para ficar citando isso, citando aquilo. Um outro ponto importante que seria para o Congresso do ano que vem, e esse sim eu poderia discorrer com um conhecimento mais adequado, vamos dizer, é a questão dos precedentes. O legislador acabou perdendo uma ótima oportunidade para definir, embora a lei não seja o local adequado, o que é jurisprudência, o que é precedente e o que é súmula vinculante. O legislador, nessa onda de valorização do precedente judicial, que os mais jovens na universidade, especificamente na Faculdade de Direito, acabam sendo contaminados, inclusive com uma bobagem, de que o nosso precedente judicial provém como se uma nave espacial tivesse descido em Brasília. Não gosto de Brasília, não, vamos dar outro lugar. Aqui em São Paulo, tivesse descido e falar, com um monte de ingleses e americanos, falar: agora vocês vão aplicar os precedentes americanos e os precedentes ingleses, o modelo dele. Não tem nada a ver. Nós temos uma vocação de precedente vinculante, inclusive na Justiça do Trabalho, evidentemente, desde o passado, das súmulas, dos pré-julgados. Nós não precisamos buscar, não que o direito compare, não estou aqui absolutamente rejeitando a comparação jurídica como método de estudo, absolutamente. Estou dizendo que, nesse particular, a matriz ideológica do precedente judicial do sistema do common law, política, é completamente diferente da nossa. Hoje nós valorizamos o precedente judicial por uma simples razão, porque nós queremos unificar, quanto mais, até por economia processual, quanto mais decisões uniformes dos tribunais superiores, nas suas diversas instâncias, melhor para todos se os juízes se resignassem, os juízes inferiores, e entendessem que, num sistema federativo, eles devem, ressalvando a opinião pessoal, julgar de acordo com a maioria, não ficar dando murro de ponta de faca. Esse que é o conceito de precedente judicial num país do nosso tamanho. Porque o juiz ele tem obrigação, mais do que revelar a sua consciência em matéria jurídica, não em matéria de fato, de resguardar a previsibilidade,
a segurança e, mais ainda, a igualdade de todos perante a lei. Não é possível nós convivermos hoje com esse aparato todos que nós temos, de duas ações análogas serem julgadas, cada uma delas receber uma decisão diferente. É essa a concepção que nós temos e temos que abraçar e fortalecer do princípio no mofilasco do Tribunal Superior para os tribunais inferiores, como é exatamente a estrutura, a hierarquia dos tribunais no regime federativo. Eu sei que são vários ainda a falar. Evidentemente que, como eu disse de início, é uma satisfação enorme de poder participar, sem, contudo, atender à expectativa dos senhores, que era aquela, depois do almoço na sexta-feira, que eu viesse explicar os caminhos para agilizar, ou os caminhos e obstáculos que são encontrados na execução trabalhista. Lamento muito, lamento mesmo de não ter podido corresponder à expectativa dos senhores, mas os senhores não perderam a viagem, certamente, porque o Heitor está incumbido de falar tudo o que quiser. Muito obrigado pela atenção.